Hoje temos uma missão muito especial, falar sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, da caridade, da fidelidade a Jesus e a Kardec. Então nós vamos iniciar com uma poesia que servirá também de prece para nos ajudar a sintonizar com os espíritos amigos que nos trarão esse exemplo de homem, de apóstolo, de servo de Jesus, que certamente nos ajudará a nos melhorar nesta vida e a nos ajudar a seguir os passos do Mestre inesquecível. Rogativa do Espírito Pedro de Alcântara, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor, sobre este lar erguido às dores, traze a consolação de Tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a Tua luz aqui brilhe sem jaça, na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho em paz, tecido em flores, toda sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso de Teu braço amigo, no caminho do bem amplo e fecundo. Que se vamos contigo, lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. Então, nós vamos hoje falar sobre alguém que vocês já devem ter ouvido muito falar. Eurípides Barçanufo é o patrono, por exemplo, do nosso grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, às terças-feiras, aqui na Comunhão. E muitos já ouviram falar, imaginam que seja um espírito superior, mas não conhecem ainda a história de Eurípides. Assim também era comigo. E um dia alguém me encomendou uma palestra: Nazareno, fale sobre Eurípides. Eu fui estudar, fui ler, e encontrando no livro, há muitas fontes, não é? Mas eu acho que o mais conhecido é o de sua sobrinha, Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. Mas há vários deles, eu vou até colocar aqui na tela para vocês. Lindos casos da mediunidade de Eurípides. Ele é citado também no livro de Zeus Vantuil, Grandes Espíritas do Brasil, Grandes Vultos do Espiritismo. Também é citado no livro Tormentos da Obsessão, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. Há um livro atribuído ao espírito de Eurípides, chamado A Grande Espera, e, dentre outros, inclusive, nosso querido João Abadil leu uma mensagem do livro Mensagens de Além-Túmulo, de autoria de Eurípides Barçanufo. Há também um excelente documentário em DVD, um DVD duplo, de Eurípides, médium e educador, da DVD Versátil do nosso querido Oceano Vieira de Melo, que também realizou o filme E a Vida Continua e tem emprestado um bom trabalho ao nosso movimento espírita e à divulgação da doutrina consoladora. Então vamos ver quem foi Eurípides. Bom, ele nasce, parece que de propósito, não é? No dia consagrado ao trabalho, 1º de maio, do distante ano de 1880, quando o Brasil ainda era império, não tínhamos ainda a proclamação da República. E ele nasce em uma cidade pequenina, Sacramento, no interior de Minas Gerais, de uma família muito humilde. É o 3º filho de uma família numerosa de 15 filhos. Naquele tempo, o povo gostava de namorar e ajudar a reencarnação. Hoje o pessoal está meio preguiçoso, não quer ter trabalho com os filhos, não é? Mas antigamente era aquela maravilha, aquela casa alegre, cheia de crianças. E Eurípides, então, é o 3º. Vai, então, notabilizar-se, não é? Ele é filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido como Seu Mujico, e da dona Jerônima Pereira de Almeida, carinhosamente chamada de Dona Meca. E vai retornar ao mundo espiritual com apenas 38 anos de idade, no dia 1º de novembro
do ano de 1918. Vejam como essa história já tem muito tempo, né? Quase um século do seu desencarne. Então nós vamos conhecer quem é Eurípides Barçanufo. Alguns vão trazer informações que nós não podemos assegurar. Na doutrina espírita a gente, na verdade, só traz afirmações depois do controle da universalidade do ensino dos espíritos, como recomenda Allan Kardec. Mas há quem diga, por exemplo, que ele foi o escravo Rufo, não é, narrado no livro Ave Cristo, que muitos alunos da fase, não é, 1B, que agora é fase 2, estudam durante o semestre, que vai trazer histórias belíssimas, inclusive deste escravo, que dá sua vida porque não nega que é cristão. Naquela época em que os cristãos eram queimados, empalados, crucificados, lançados às feras, esquartejados, ele, como não nega, vai ser sentenciado então a ser arrastado por um potro, um cavalo, e sua esposa, sua filhinha, ele lamenta por elas, mas o mercador de escravos que havia comprado a sua esposa e seus filhos, daqueles romanos, o Berzélio vai dizer para ele: morre em paz, tua esposa e tua filha terão abrigo em minha casa, eu também sou cristão. Ele então sorri, agradece a providência divina e dá sua vida por Jesus. Há quem diga que teria sido também discípulo de Inácio, pupilo de João e martirizado também na época cristã. Divaldo Pereira Franco defende que Eurípides também teria sido Johann Caspar Lavater, no século XVIII, em Zurique, pastor, orador, amigo de Henrique Pestalozzi, que defendia os princípios espíritas sem conhecer o espiritismo. E, inclusive, prestou comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigidas por Kardec. Há quem também defenda que teria sido um leudor humilde, há outras especulações, mas nós vamos ficar somente com essas. E a sua mãe, a Dona Meca, ela sofria de uma estranha enfermidade, como se fosse crises nervosas, não é? Desmaios frequentes, que a medicina da época não era capaz de diagnosticar. E como era muito devota na Igreja Católica, assim como Eurípides, lhe foi permitido assistir o culto em sua casa, já que quando ela adentrava a igreja, costumava ter estranhas visões e desmaios. Seu pai, não é? Vai perceber que todos os seus professores elogiam aquela criança de uma inteligência incomum. Aprende com facilidade, ajuda os outros colegas. E certo dia vai escutar dos seus mestres que ele já podia levar seu filho dali, porque já não havia nada mais para ele aprender. Sugere, inclusive, que ele vai estudar em uma capital, um curso superior. E era o grande sonho de Eurípides, era tornar-se médico, ao ajudar os enfermos, socorrer os aflitos, auxiliar os pobres. Seu pai, que era muito pobre, mas agora já tinha um armazém Mojico. Ele já tem parcos recursos, mas consegue viajar 2 vezes para o Rio de Janeiro, a capital do Império, onde havia a Faculdade de Medicina da Marinha. E Eurípides praticamente se matricula na faculdade, mas ao retornar para Sacramento, em Minas Gerais, percebe sua mãe em pranto, chorando, lamentando a ausência e o sofrimento, a saudade queria ter daquele filho tão querido e tão dedicado. Eurípides então se compadece. E pensando primeiro nos outros do que em si mesmo, ele renuncia ao grande sonho de fazer a faculdade. Mas não sabe que mais tarde seria sim médico, usando os poderes do espírito,
os poderes da homeopatia e o auxílio das entidades espirituais, promovendo muitas curas para muitas enfermidades, promovendo partos com a assistência de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e muitos outros espíritos amigos. Então ele vai, não é, renunciar a tudo. Ele, quando criança, pescava no Riacho Borá e vendia os peixes com aquelas moedas. Ele ajudava seu pai e sua mãe, porque os recursos eram poucos em casa. E o que sobrava, ele comprava livros, que era a sua paixão, a leitura. Um dia seus pais hospedam um médico ou um casal de médicos. Eles ficam alguns dias, Eurípides pede para ver os livros de medicina, ele se encanta. E outra vez, vai conhecer a homeopatia e começa a estudá-la. Ele se torna um autodidata. Vai dominar várias ciências, como o direito, a medicina, a filosofia. E aos 22 anos de idade, Eurípides Barçanufo já tem 5 cargos, 5 tarefas de grande responsabilidade. Ele já é jornalista, tendo sido um dos fundadores da Gazeta de Sacramento, escrevendo artigos para vários jornais. Vai e também ser professor no Liceu Sacramentano, o colégio da época em Sacramento. Vai também ser vereador eleito por 2 mandatos, mas renunciando a um deles, quando, de maneira sem consultar a população, um decreto determinava a extensão do mandato por mais 2 anos, o que ele não aceitou. E declarou, apesar de ser secretário da Câmara de Vereadores, nós temos as atas, não é, constando que ele mesmo lavrava, e muitos dos seus companheiros, seus colegas vão insistir para que ele não abandone, mas ele vai dizer, vai declarar que o povo o houver eleito para aquele período determinado do mandato, e não para mais 2 anos. E não aceita aquela prorrogação, que apesar de ser legal, não era ética, não era moral. Vai ser também teatrólogo, tendo fundado um grêmio teatral, trazendo vários espetáculos do estilo barroco, de estilo clássico, para encantar as multidões na sua cidade. Eurípides Barçanufo vai ter também a nobre missão de ser um dos cofundadores de uma associação São Vicente de Paulo, católica, que ajudava os necessitados, os pobrezinhos, os enfermos, e de que ele era também um dos grandes, não é, dedicados secretário. Eurípides, então, não é? Vocês devem imaginar um rapaz com 22 anos, com todas essas responsabilidades, sempre bem vestido, de terno de casimira, sapatos bem polidos, e as moças da cidade loucas para casar. Naquele tempo, a mulher, para ser feliz, tinha que casar. O marido não podia não valer nada, mas ela tinha que casar, senão ficava mal falada. E ele então, encantando as moças, elas o assediavam, ele dizia, eu não posso me casar, porque eu já me casei com a dama pobreza. Era verdadeiramente um apóstolo. Vai então estabelecer uma farmácia de remédios homeopáticos, que ele distribuía gratuitamente. Para pobres e ricos, não fazia diferença, atendendo a todos. E ali vai cultivando, não é, a multidão, que formava filas, e vai chegar a determinado momento em que ele atendia até 1000 pessoas por dia, gente de todo o Brasil e até da Europa, mandava-lhe, não é, correspondências, e ele fazia o receituário mediúnico mais tarde. Vejam a importância e a capacidade desse jovem, que também tinha amor aos animais. Quando criança, tinha um pássaro, um mutum, uma ave muito mansa que era criada solta. Mas um dia, o coronel José Afonso de Almeida, que não sabia, atirou contra a ave, matando-a. E quando sabe que é de Eurípides, vai falar com ele.
E Eurípides está com os olhos banhados de lágrimas. Nutriu um afeto também pelos animais. Também ficou conhecido mais tarde o cãozinho Jipe, que era verdadeiramente um disciplinador. No, posteriormente, Colégio Allan Kardec, o cachorrinho, sabia exatamente o horário dos intervalos das aulas, do recreio, e sabia latindo, convocando os alunos para retornar para a aula, e depois se assentava ao lado do professor Eurípides, quando às quartas-feiras ele ia falar sobre o Evangelho de Jesus, falar sobre a doutrina espírita, e varava então as noites, avançava no horário, falando desta revelação extraordinária. Era então alguém também que tinha amor aos animais. Vai trabalhar como escriturário no armazém de seu pai, não é como se fosse o contador da época. Já escrevia vários artigos sobre economia política, direito público, métodos educacionais, literatura e filosofia. Colaborou com outros jornais, era autodidata em medicina e direito. Astronomia, ele gostava também, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, com a mais extraordinária segurança e sem possuir nenhum diploma de curso superior. Olha o que a gente é capaz quando a gente realmente se esforça, quando a gente quer. E era extremamente católico, tão dedicado, que ele assistia às missas não nas cadeiras, mas dentro do altar mor, próximo ao sacerdote. Ganhou tanto a confiança dos padres, que um deles, o padre Maia, vai lhe presentear com uma Bíblia, o que era proibido. Naquela época, vocês devem recordar, certamente vocês estavam reencarnados lá, as missas eram celebradas em latim. O padre ficava de costas para o público, para não ficar de costas para o altar. Muita gente não entendia nada, infelizmente. E a Bíblia não era permitida a sua leitura, não era vendida, entregue para as pessoas comuns, porque elas poderiam não interpretá-la bem, poderiam confundir-se com os mistérios da fé. E o padre Maia dá uma Bíblia para Eurípides. Ele que anotava os sermões, que a sua memória fotográfica, estuda aquele livro que é realmente extraordinário. Mas uma passagem sempre o intrigara, o Sermão do Monte. Quando Jesus, sentado sobre uma rocha, abre sua boca e declama o poema mais belo que a humanidade já conheceu. É o resumo, é o coração do Evangelho, é o Sermão do Monte. Sobretudo as bem-aventuranças. E Eurípides não compreendia, mas como Jesus está falando que bem-aventurados, ou seja, felizes os aflitos, os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Como ele entenderia isso, vendo tanto sofrimento na terra? Porque sem a reencarnação, sem o conhecimento da vida espiritual, nós temos dificuldade de compreender muitas assertivas de Jesus. Então aquilo lhe preocupava. E nós tínhamos uma época muito difícil para a doutrina espírita. Vocês sabem que a doutrina espírita começou em 1857 na França. No Brasil ela chegou também aqui tivemos fenômenos de mesas girantes, os primeiros centros espíritas, o primeiro fundado na Bahia, depois nós tivemos uma série de outros centros no Rio de Janeiro, e pasmem, no Código Penal Brasileiro de 1890, o espiritismo, a sua prática era considerado crime, com pena de detenção e multa, porque eles misturavam espiritismo, prática de feitiçaria e de exercício ilegal de medicina num único artigo. É nessa época que Bezerra de Menezes, o gigante da caridade, que escrevia no jornal mais importante do nosso Brasil, O País, vai levantar-se e declamar que aquela regra era verdadeiramente um retorno ao período medieval, que se assemelhava a uma sentença da Inquisição, e que jamais ninguém poderia calar a caridade.
e junto de eméritos pensadores que ou eram espíritas ou simpatizantes, conseguiram a pouco e pouco reverter, mas muitos centros espíritas foram fechados. Muitas dificuldades, espíritas presos. Casas espíritas apedrejadas pela multidão que saía de suas procissões para combater aquela seita que era considerada demoníaca, porque ninguém conhecia o que era espiritismo. E Eurípides, então, vai nascer nesta época, né? E vai ter todas essas questões. Mas algo lhe incomoda. Eram 3 inquietações muito grandes que ele tinha: a doença de sua mãe, a interpretação das bem-aventuranças do Sermão do Monte, e também lhe incomodou muito quando soube que seu tio muito querido, tio Mariano Cunha, chamado Tio Senhor, estava agora liderando um grupo na Fazenda Santa Maria, distante 14 quilômetros da sua residência, com práticas de espiritismo. E ele fica indignado com aquilo, mas como meu tio, casado com a dona Emericiana, que era sua madrinha. E quando seu tio o visitava, e que normalmente dormia no seu próprio quarto, Eurípides tentava demovê-lo daquela ideia. Discursava longamente, e um dia, como a Fazenda Santa Maria havia registrado comunicações atribuídas ao Kardec brasileiro Bezerra de Menezes, um representante da Federação Espírita Brasileira vai até o local, visita, constata a importância e a veracidade do fenômeno e deixa alguns livros, entre eles Depois da Morte, de Leon Denis. Naquela noite, como Tio Senhor não conseguia argumentar com Eurípides, ele vai dizer: Eurípides, meu filho, eu não tenho condições de discutir esse assunto com você, que é um homem, não é, tão estudado, que fala diversos idiomas. Eu sou um homem simples e rude, mas leia este livro, ele talvez possa responder o que eu não tenho condições de lhe ensinar. E aquele livro, Depois da Morte, de um dos grandes clássicos, né, da literatura espírita, de Leon Denis, Eurípides começa a ler aquela obra e não consegue mais parar. Vara a madrugada, Tio Senhor desperta várias vezes, vê que ele estava lendo. Em plena manhã, ele ainda está lendo. E ele vai dizer: Tio Senhor, eu nunca vi alguém falar tão bem das grandezas do Criador, da grandiosidade da criação, como este autor. E vai ficar então com a pulga atrás da orelha, não é? Então vai ficar inquieto. E aquela Fazenda Santa Maria, o que aconteceu? Havia numa cidade próxima um espanhol chamado Frederico Peiró. Foi um grande divulgador da doutrina espírita. Veio ao Brasil, estabeleceu-se aqui. Ele que era materialista, ateu, anarquista, vai, a convite de um amigo advogado, assistir a uma sessão mediúnica depois de muita insistência, porque ele não acreditava em nada. E lá, um dos médiuns traz uma comunicação, uma psicofonia, em castelhano, idioma que não dominava. Quando termina, o dirigente vai dizer: olha, se alguém entendeu alguma coisa, traduza, porque eu mesmo não entendi nada. E Frederico Peiró, que era espanhol, compreendera a lição belíssima. Em outra oportunidade, quando ele retorna, um espírito vai trazer revelações extraordinárias. E ele reconhece que era ninguém menos do que a sua mãezinha querida, que trata de detalhes que somente ele e sua genitora tinham conhecimento. Ele se torna então um grande divulgador. E depois de algum tempo ele ouve falar que naquela fazenda, Santa Maria, estavam acontecendo fenômenos muito estranhos. Pedras eram arremessadas sobre os telhados,
As janelas e as portas batiam, em que pese estarem fechadas, trancadas com tramelas. As roupas das pessoas eram marcadas com mãos, sem que ninguém as tocasse. Escutavam-se vozes, assobios, de pessoas que haviam já deixado esta vida. E então se achava que toda a fazenda e seus moradores estavam tomados pelo demônio, e eram todos parentes de Eurípides. Chamam então o espírita, que vai verificar que naquele lugarejo há vários médiuns, sobretudo médiuns de efeitos físicos, que promoviam levitações, não é? As panelas levitavam pelas casas, muitos fenômenos. Médiuns de psicofonia, de psicografia, e ele vai lá fundar, no dia 28 de agosto de 1900, o Centro Espírita Fé e Amor, que existe até hoje. Ele vai então, não é? Tio Senhor, que também é médium, o tio de Eurípides, vai começar a dirigir aquele grupo. Eurípides, depois daquela explicação, depois de ler o livro de Leon Denis, ele então resolve, sem que ninguém saiba, ir na sexta-feira da Paixão do ano de 1904, para conhecer aqueles fenômenos que tanto se falavam. Lá chega na casa de um dos camponeses, uma porta que eram muito altas, não é? Aí era derrubada naquele instante, se improvisava uma mesa grande, e vai perceber que toda a população da região da fazenda de Santa Maria, ali se encontrava, todos já eram espíritas. E os médiuns traziam comunicações da mais bela expressão evangélica. E ele, ao chegar com um amigo, fica surpreso porque, apesar de não falar para ninguém, havia 2 lugares reservados para eles na mesa. Eles então participam. Eurípides então, em pensamento, diz: se esses fenômenos são verdadeiros, se é possível mesmo que aqueles que já morreram podem se comunicar conosco, eu quero que o médium Aristides, que era seu parente, que era um homem analfabeto, que não conseguia escrever um O, nem usando uma garrafa, oco de cérebro, em que pese um coração generosíssimo, homem bom, simples e humilde e caridoso, um espírito nobre, mas que não tiver acesso aos recursos intelectuais. O Aristides levanta e começa a fazer uma dissertação que Eurípides vai dizer que foi a mais bela que ele já houvera ouvido sobre o Sermão do Monte. E o espírito que assina, que se identifica como João o Evangelista. Vejam a grandeza do trabalho de Eurípides Barçanufo. A gente vai ver aqui que, se forem realmente verdadeiras todas as confirmações da identidade dos espíritos, Eurípides foi, não é, como o próprio Chico Xavier, quando Corina Novelino foi dizer a Chico que iria escrever a biografia de Eurípides, ele vai dizer: minha filha, escrever a biografia dele é quase como fazer a biografia de Jesus. Tão grande é esse espírito. Então vejam, não é? Que naquela hora então que ele vai receber aquela comunicação, fica muito surpreso, vai escutar dissertações em francês, que seus tios, aquelas pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, não tinham condições de declamar. E depois, através de um dos médiuns, o espírito venerando de Bezerra de Menezes vai dizer: Eurípides, que bom que você chegou. Estamos muito felizes com a sua presença. Eu gostaria de falar-lhe, mas há uma entidade aqui muito elevada que deseja comunicar-se com você. E em breve, São Vicente de Paulo revela a Eurípides que era o seu espírito protetor, que o acompanhara desde a infância, relata detalhes que somente ele conhecia, e vai traçar os rumos da sua missão, dali por diante, abraçando o conhecimento espírita para a divulgação do espiritismo e o socorro de muitos aflitos.
Aviso que seria perseguido, incompreendido, que ficaria só, mas que perseverasse no bem. Quando ele retorna de Santa Maria, depois daquela noite, inclusive há relatos que naquela noite ele entrou em transe, ele que detinha vários tipos de mediunidades, como a gente estuda em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E talvez a mais rara e extraordinária delas, a faculdade da bicorporação. Também chamada de homens duplos por Allan Kardec, no item 119, que vocês já devem ter ouvido falar de Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, que eram capazes de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou seja, do seu espírito se materializar em outro local enquanto ele estava em outra cidade. Santo Antônio de Pádua livra, inocenta o seu pai, que estava sendo acusado indevidamente de um homicídio, e aponta quem é o verdadeiro culpado, mesmo estando fora de Lisboa, onde ele se encontrava. Então, Kardec estuda, é um fenômeno raríssimo, e Eurípides tinha faculdades mecânicas, faculdades de mediunidade inconsciente, não é? Da psicografia, da psicofonia, várias delas. E ele vai, nessa noite, ter revelações que ele não revelou a ninguém. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas, quando então vai retornar à cidade, depois de alguns dias, vai inclusive entregar o cargo, deixá-lo à disposição na Irmandade de São Vicente de Paulo. Os próprios padres e a cidade inteira vai dizer que o professor Eurípides está louco, está endemoniado, e ele, que era cofundador e professor do Liceu Sacramentano, vai verificar que os alunos começam a ir embora, até mesmo os professores. A incompreensão, a sua própria família. Seu pai manda um recado para sua mãe dizendo que ele largue esta fábrica de loucos, como diziam, que era a doutrina espírita. E nós sabemos que realmente muitos de nós chegamos aqui meio atrapalhadinhos, né? Mas ensina Raul Teixeira que aqui os loucos, nós estamos saindo da loucura, enquanto que muita gente aí fora está entrando, não é? Está vivendo a loucura, muitas vezes, das paixões materiais, quando Jesus nos convida a acumular tesouros nos céus, onde a traça não rói, onde o ladrão não furta, a ferrugem não corrói, e que teríamos um grande tesouro no mundo espiritual, e tudo mais nos seria acrescentado aqui na terra. Então os padres se revoltam, ele vai verificar que o Liceu Sacramentano está prestes a falir, e quando então ele está chorando, porque o prédio já havia sido requisitado, os móveis também, e o seu grande sonho, que era a educação, ele está então, não é, em lágrimas naquela tarde, e se aproxima um espírito de uma grandeza indescritível. Quando ele percebe, ele diz: eu devo estar sendo vítima de uma mistificação, porque não é natural que um espírito dessa grandeza me procure no estado em que eu me encontro, chorando, desesperado. Mas o espírito de alto poder, como Eurípides tinha a faculdade mecânica, toma então dos seus centros do braço e escreve: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E assina Maria, serva de Deus. Quando ele se recobra do transe, lê o que havia escrito, corre
para modificar a tabuleta, e começa então às quartas-feiras a falar do Evangelho, e aqueles seus mesmos parentes, aqueles médiuns da Fazenda Santa Maria, é que compareciam ao colégio que estava vazio. Eles ajudavam, e eles assistiam às preleções sobre o Evangelho, agora explicado pela beleza e pela luz do Consolador, pela doutrina espírita. E num fenômeno que até hoje há registros, as senhoras, idosas, que dizem que quando crianças perguntavam à sua mãe: mamãe, quem é esta pessoa que está falando tão alto? E a mãe dizia: é o espírita que está rezando. Porque num fenômeno quase inacreditável, aqueles médios de efeitos físicos funcionavam, como altos falantes, e dava para se escutar as pregações de Eurípides em toda a cidade. E ali, com aquelas dissertações, as pessoas ouvindo, a pouco e pouco foram se convencendo e acorriam de volta, então, os alunos, os professores. E em breve o Liceu Sacramentano, que agora se chamava Colégio Allan Kardec, vai se tornar referência no Triângulo Mineiro. Em breve, em todo o país. E fiscais do ensino vinham visitar, assistir às provas finais, porque ele estabeleceu métodos novos. Mesmo sem conhecer a filosofia de Pestalozzi, vai utilizar os mesmos métodos, substitui a palmatória, não tem mais castigos nem prêmios, vai instituir classes mistas, jovens, masculinos e femininos, vai colocar as crianças para estudar botânica, zoologia, deixa eu ver se tem aqui, matemática, geometria, latim, francês, inglês, física, teatro, arte dramática, botânica, zoologia, astronomia, química, filosofia, história das religiões e espiritismo. Então as pessoas vinham de todas as partes, para conhecer aquele colégio que no dia que abria as matrículas, no mesmo dia se encerravam, porque era que nem o ESD aqui da comunhão, se não se inscrever logo, acabam as matrículas. Você sabe, João, quando é que são as próximas matrículas agora? Está perto de abrir, pessoal. Quando abrir cor, no primeiro dia vão lá, ou aqui ou em outras casas espíritas, há várias casas espíritas, que trazem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o que Allan Kardec propunha. Kardec vai nos ensinar, meus amigos, que ele prefere, em vez de uma assembleia de 200, 300 pessoas, ele prefere pequenos grupos de 25, mais ou menos, onde as pessoas possam, trocar impressões, conversar, tirar suas dúvidas. Então não é que não seja bom assistir palestra, eu adoro assistir palestras, mas é muito bom que a gente tenha esses estudos em grupo, ou esse estudo sequencial, metódico, permanente, como defende o próprio codificador no projeto 1868, a importância do estudo da doutrina espírita, porque tem muitos de nós que apenas mudamos, a gente trocou a missa pela palestra, e a hóstia pelo passe. Então não é essa a proposta da doutrina espírita. Vamos fazer algo mais, vamos participar dos trabalhos sociais, e para isso é muito importante a gente conhecer os grupos, que são como turmas de faculdade, que a gente faz amigos, que a gente tira as dúvidas com os professores. Então vamos participar do estudo sistematizado, do estudo aprofundado da doutrina espírita, do estudo evangélico segundo o espiritismo, que a Federação Espírita Brasileira tem incentivado, inclusive a Federação do Distrito Federal tem também às quintas-feiras pequenos grupos do estudo evangélico segundo o espiritismo, e passes, água magnetizada, o tratamento de desobsessão à distância, porque nós estamos aqui para estudar, porque o Espírito Verdade vai nos dizer: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então a gente tem que desenvolver o amor, mas também a sabedoria, porque o conhecimento da doutrina espírita vai ser fundamental para todos nós. Então ele vai ter um grande poder mental, ao ponto de controlar obsediados, homens grandes, homens arrãos, que vinham sendo segurados, amarrados por 4 pessoas, e quando chegava lá, Eurípides desamarre-no, mas o senhor é louco, ele vai lhe matar. E eles desamarre-no. O homem vinha então em sua direção, mas quando se aproximava, se acalmava e adormecia. Tal poder magnético e assistência espiritual de Eurípides Barçanufo. A sua principal assessora, secretária na farmácia, a senhora Amália, vai chegar numa carroça acorrentada, trazida de vários quilômetros de distância,
porque ninguém sabia como socorrê-la, acreditando-se endemoniada. Quando ela chega, ele diz: soltem-na. Amália, minha filha, há quanto tempo eu lhe esperava. Que bom que você chegou. E ela vai se tornar uma dedicada trabalhadora da farmácia, que atenderia então milhares de pessoas. Ele, naquela noite da conversão de Eurípides, ele está com o tio senhor, depois que eles saem, ele tem uma inspiração e diz: tio senhor, quem é o Carlos? O Carlos é um leproso. Ele vive na selva, na floresta, em uma casa para que não contamine ninguém. E Eurípides diz: tio senhor, nós precisamos ir visitá-lo, porque ele está há 3 dias já sem comida e sem água. E o senhor Mariano disse: muito bem, Eurípides, amanhã de manhã logo cedo nós iremos. Não, tio senhor, nós precisamos ir hoje. Mas Eurípides, é noite, a mata é densa, fechada, é perigosa, há animais. Mas tio senhor, nós estamos a serviço de Deus, não estamos? Sim, estamos. Então nada devemos temer. E avançam mata dentro em plena madrugada, até chegar à casa de Carlos, que realmente se encontrava sem alimento, sem água, esperando a morte. Eles o abastecem. Eurípides conversa com ele, traz o bálsamo do Evangelho, impõe-lhes as mãos e ao final beija sua testa. É a primeira cura que é realizada por ele. E o tio senhor vai dizer: Eurípides, você deve ser realmente um missionário, porque somente alguém em missão por Jesus é capaz de beijar um leproso. A segunda cura é de sua mãe. Sua mãe, na verdade, não tinha problemas psiquiátricos. Era, em verdade, uma grande médium de efeitos físicos, de curas. E quando Eurípides doutrina, dialoga com o espírito que a obsediava, ela fica completamente restabelecida. E ele próprio vai dizer, mais tarde, que ela tinha um poder fluídico para curas superior ao que ele possuía. Veja então, não é? Toda a sua família se torna espírita. Tal o exemplo deste homem, porque as palavras podem até convencer, como ensinava Francisco de Assis. Mas é o exemplo que arrebata as multidões. Porque ele era aquela pessoa íntegra, nobre, que tratava a todos com distinção, com zelo, com educação. Aluno dedicado, católico esforçado, que quando saía da igreja, não voltava suas costas para o altar. Então aquele homem era motivo de orgulho da sua cidade. E então vai, não é? Começar o trabalho de curas, fazer muitos partos, à distância, no fenômeno da bicorporeidade ou bilocação. E certo dia ele está na sala de aula com os alunos e eles já conheciam, porque de repente ele ficava meio sonolento, alguns segundos, e os alunos já diziam: ei, o professor Eurípides já viajou. Daqui a pouco ele retornava e narrava várias coisas do que tinha feito. E certo dia ele fala aos alunos: olha, eu acabei de fazer um parto muito difícil, mas a senhora está bem, nasceu uma criança do sexo masculino, passa bem, mas o pai vem, porque ele estava sofrendo muito, eu não havia chegado ainda, e ele vem, vai estar agora subindo as escadas e vai bater a porta, para acordar quem está dormindo, né? Mas eu já fiz o parto e ela passa bem. Conta a história para o homem que chega desesperado, ele vai dizer, e não acredita: mas seu Eurípides, eu vim a cavalo, a galope. Eu não vi o senhor passar, eu não acredito. Ele que era extremamente generoso e bom, um homem extremamente ocupado, poderia ter dito: não, olha, o senhor vá, volte e confira.
Mas ele vai levado pelo Senhor, vai novamente até a casa. Quando a senhora o vê, vai dizer: mas senhor Eurípides, o senhor voltou? Mas meu filhinho passa bem. Por que o senhor voltou? E aí vai constatar que realmente ele havia estado antes naquele local. Centenas de casos assim, de curas extraordinárias, exuberantes, que eram realizadas por Bezerra de Menezes através de Eurípides Barçanufo. Uma pleia de espíritos, certamente, ajudando-o, não é? Educador. Ele defendia, e nós sabemos, como o Livro dos Espíritos nos ensina, que a educação moral é que é a solução para a humanidade. E ele vai dizer, antes de desencarnar, que se tiver que fechar, fechem a farmácia, mas não fechem a escola. Porque a educação, ele sabia que era o grande tratamento para todos nós, não é? A vida pulou, eu vou ter que correr um pouquinho, por causa do horário. Teve um debate com um padre, porque o clero estava muito incomodado com o crescimento da doutrina espírita, não compreendia certamente, não conheciam o espiritismo em profundidade. E vai vir, não é, de Campinas, ou de São Paulo, não me lembro agora, um padre chamado Feliciano Iag, para combater Eurípides Barçanufo. Já fazia sermões em sua cidade. E vem então os alunos para dizer, não é? Seu Eurípides, um padre Feliciano está vindo para cá. E ele é muito inteligente, muito eloquente. E Eurípides os tranquiliza, dizendo que já havia assistido os sermões dele em desdobramento e que não se preocupassem. O padre faz ataques à sua pessoa, o que ele não se incomoda. Mas quando ataca a doutrina espírita, ele então se sente no dever então de defendê-la. É então marcado um debate público, numa praça. E cerca de 2.000 pessoas se acotelavam para assistir quem iria vencer aquela disputa. O padre Feliciano inicia com os ataques à doutrina espírita, dizendo que é uma doutrina que não acredita em Deus, enfim. E quando chega a hora de Eurípides, o missionário sublime aguardou serenamente sua oportunidade, iniciando com uma prece sincera, humilde e bela, implorando paz e tranquilidade e luz para todos, tornando o ambiente propício para a inspiração e a assistência do plano maior. E em seguida, iniciou a defesa dos princípios nos quais se alicerçavam seus ensinamentos. E como a doutrina espírita é robusta na razão, na lógica, e pelos frutos se conhece a árvore, e todos os frutos da doutrina espírita são bons. Então logo a árvore é boa, se você não concorda vai discutir com Jesus. Ele vence segundo os critérios adotados pela multidão e é carregado pelo povo aclamado. Mas ele vai abraçar o padre Feliciano Iag, não é? E sem nenhum tipo de constrangimento ou de mágoa. Vai ter vários tipos de mediunidade, a bicorporidade, mediunidade de transporte, a receitista, não é? De cura, sonambúlica, e vejam a relação de espíritos, pedi para Everton para mostrar aqui, que se acredita que se comunicaram através de Eurípides. Maria de Nazaré, Santana, Irmã Selena, a mensageira da Senhora, Maria Madalena, João Batista, João o Evangelista, os apóstolos Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, Felipe, Paulo de Tarso, Martinho Lutero, o anjo Gabriel, o anjo Ismael, o doutor da igreja, Orígenes, São Jerônimo, Santo Agostinho, Jordano Bruno, Sócrates, Platão, Pitágoras, Juvenal Galeno, Ian Rus, Joana d'Arc, Victor Hugo, Lamartine, Bossuet, Lamennais, Fenelon e Lacordaire. Vocês me perdoem em francês, porque é lá do Ceará, né? Não é grande coisa. Michelet, La Fontaine, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Tiradentes, Pedro d'Alcântara, da poesia do início, José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Saldanha da Gama e muitos outros. Não é? Vai narrar uma reunião em Versalhes, na França,
após a Primeira Guerra Mundial, dando os nomes dos participantes e a hora exata em que foi assinado o célebre tratado, não é? O Tratado de Versalhes. Não? Então, ali nós já falamos, só que temos atentados contra a sua vida e um processo criminal no ano de 1917. O coronel Azarias Arantes de Igarapava, um homem muito rico que foi acometido de grave enfermidade, foi completamente curado pelo Dr. Bezerra de Menezes através de Eurípides. A retumbância desta cura e todas as outras levaram algumas pessoas a promoverem contra o médium indecoroso processo penal. Um farmacêutico que tinha uma farmácia na mesma rua, logo acima da farmácia de Eurípides. Um homem, não é, estudado, e a farmácia estava vazia, porque na outra farmácia os remédios eram distribuídos gratuitamente, remédios homeopáticos. Ele que era o presidente do Círculo Católico de Uberaba, de Sacramento, ele vai promover um processo, não é? Vai fazer uma denúncia, uma notícia-crime, e o delegado de polícia vai ter que interrogar Eurípides. E aí, Eurípides vai narrar que durante uma noite em que ele dormia, sente que ele entra em desdobramento e percebe-se alçando as alturas, cada vez mais alto, chega a regiões paradisíacas e percebe à sua esquerda a imagem do próprio Senhor Jesus. Sente seus pés como chumbados ao solo. Ele então percebe que Jesus está chorando. E Eurípides pergunta: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Jesus olha para ele e diz: não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o meu evangelho, mas não o praticam. Depois daquele instante, ele percebe retornar à terra e quando desperta, a partir dali, nunca mais descansaria. Trabalharia afanosamente, não é? Por muitos de outros. A conversão do donatista não vai dar tempo. O delegado, não é? Se convence, vai assistir inclusive a uma das sessões de explanação do Evangelho e se comove às lágrimas, com o exemplo daquele homem generoso e bom que pagava para ajudar os necessitados. E ele não estava exercendo ilegalmente a medicina, porque ele estava praticando a homeopatia. E o processo então vai de um promotor a outro, de um juiz a outro, eles se declaram suspeitos até que passa o prazo, ele prescreve e então Eurípides fica indiretamente absolvido. Só que quando ele está caminhando na direção da delegacia, quando ia prestar depoimento, ele vai começar a perceber em seu caminho espíritos muito nobres que lhe traziam-lhe flores. O caminho então estava todo perfumado e ele percebe a assistência e vai declamar: como sou pequenino, como sou indigno, não mereço tanto carinho dos espíritos, como são dedicados. Sinto-me envergonhado diante de tantos benefícios que não mereço. E vai ver o anjo Ismael, a entidade que se acredita ser o espírito protetor do nosso país, postado na cumeira do colégio Allan Kardec. O valoroso soldado do Cristo desembainha uma espada de luz e diz: nada temas, Eurípides, daqui serei o teu sustentáculo. Bezerra de Menezes, na farmácia, vai dizer: daqui serei eu. E vai escutar do próprio Cristo: meu filho, nada temas, estamos com Deus e a vitória é nossa. E de fato, como nós dissemos, o processo é encerrado, prescreve, não é, a pena por conta do prazo e por conta do exemplo, porque ninguém queria acusar um homem daquele, que era somente amor, somente caridade, humildade e benevolência. Vai instituir o culto diário às 9 horas, que existe até hoje. Lindos casos de desdobramentos, não é? Tem o caso de uma mulher que Divaldo Franco nos narra, que ela orava a Eurípides Barçanufo, que não sabia pronunciar o nome direito, né? A chamava de não sei o que, Bansan,
olhando para um selo de Allan Kardec, que vira numa revista. E Joana de Ângeles disse a Divaldo, olha, mesmo assim, Eurípides atende, ela orando para a imagem de Kardec e chamando ele com o nome todo atrapalhado, não é? Vejam que tudo isso, né? E o seu desencarne, ele tem o anúncio, né? Nós temos o pressentimento, nos diz o Livro dos Espíritos, quando vai chegar a nossa morte, mas ele vai ter um esclarecimento, não é? Do próprio São Vicente de Paulo, que o leva para as regiões superiores, vai mostrar onde é que era verdadeiramente o seu local. E diz: meu filho, sua missão já está terminada. Logo você estará conosco. E em poucos dias, há o aviso de que a gripe, chamada de maneira não adequada, não é? De maneira pejorativa, gripe espanhola, mas era a influenza, a gripe, meus amigos. Como nós temos essas gripes aí aviárias, H1N1, a gente tem que tomar muito cuidado com os vírus da gripe. Porque a gripe chamada espanhola matou de 25 a 50 milhões de pessoas em sua época, na Europa e até no Brasil. E um estrangeiro que se hospedou em Sacramento levou, sem querer, o vírus. E as pessoas caíam mortas como moscas. Os cadáveres eram empilhados em carroças, levados para o necrotério. E Eurípides desdobrando-se para atender a todos. E ele vai adquirir a enfermidade no dia 24 de outubro. Do dia 24, mesmo doente, até o dia 1º de novembro, 7 dias, ele vai trabalhar com febres altíssimas, com o rosto já em tons violáceos, sem querer parar de trabalhar, em que pese todo o chamamento, não é? A própria família dizia, não é? Que descansasse no benefício dos próprios pobrezinhos. E ele dizia: no próprio benefício dos pobres? Então o que seria deles, pobrezinhos, se eu fosse egoisticamente meter-me na cama, como se o meu miserável corpo valesse alguma coisa? O Espiritismo, que me tem sido guia, diz-me perfeitamente que não devo temer pelo meu corpo. Este trabalhará enquanto tiver forças, enquanto eu puder servir-me dele. Ele tinha plena consciência que era um espírito imortal. Mesmo acamado, não é? Depois de sua mãe insistir muito, ele ainda vai continuar o receituário, muito enfermo, muito depauperado. E no dia 1º de novembro, o gigante da caridade agora retorna às paragens celestes. Sua família está ao redor do corpo. Sua mãe, quando vê que ele exala os últimos haustos, ela vai exclamar: meu filho está morto, e se ajoelha junto dele. Mas, graças ao conhecimento espírita, ela se retempera e retorna para as orações, para ajudar todos eles e ao próprio primo. No seu funeral, milhares de pessoas acorrem para prestar homenagem àquele discípulo de Jesus. Morreu pobre, sem deixar bens, sem deixar família material, sem deixar herdeiros de posses físicas, mas deixou uma grande família espiritual. Deixou-nos um legado, um tesouro, que é o tesouro, o prazer de servir a Jesus. Continua sua atividade no mundo espiritual. Divaldo Pereira Franco, no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, vai dizer que ele dirige uma instituição chamada Sanatório Esperança, para atender a nós, os espíritas, que estamos chegando lá numa condição muito atrapalhadinha. Mas pelo menos Eurípides está lá para nos ajudar. Foram criadas várias obras em seu nome: lares infantis, sanatórios, centros espíritas, mocidades, colégios, há muitas distribuições de alimentos e tudo. E para nós concluirmos, no dia 1º de maio de 1959, no aniversário do grande apóstolo, quando estava sendo fundada a instituição de amparo de crianças, o Lar de Eurípides, e está presente o venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier. Ele vai trazer uma mensagem do nosso querido benfeitor. E ele vai dizer: Senhor Jesus, esta é a casa
que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela, não apenas um abrigo de pedra e cal, mas acima de tudo, o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé, ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, ser nosso guia, em nossa debilidade, ser nossa força, ante o esplendor desta hora, que só a ti pode ser tributada. Debalde procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque encontro apenas as lágrimas de alegria que me vertem do peito. E quanto a mim, que sou nesta casa, o último dos últimos servos, a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tenho outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de tua bondade, de tua glória, a fim de pedir-te em pranto: Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir. E assina Eurípides Barçanufo. Assim é, meus amigos, o apóstolo da mediunidade, da caridade, a quem devemos tanto e quem devemos seguir para aprender a servir a Jesus com amor e dedicação. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.